Os situacionistas, especialmente o pensador francês Guy Debord, falaram sobre algo que hoje parece quase profético: a sociedade do espetáculo. Para Debord, a vida moderna deixou de ser vivida diretamente. Tudo passou a ser mediado por imagens, símbolos, telas e representações. A experiência se tornou espetáculo, e nós, espectadores. Quando olhamos para Gantz, o mangá criado por Hiroya Oku, é difícil não enxergar essa mesma crítica pulsando por trás da violência e da ficção científica. A história acompanha Kei Kurono, um jovem comum, apático, que de repente é lançado em um jogo mortal controlado por uma misteriosa esfera negra chamada Gantz. Essa esfera envia pessoas recém-mortas para missões violentas contra criaturas alienígenas. Eles recebem armas, trajes, um tempo limite e pontos, muitos pontos. Vida e morte se tornam parte de um sistema gamificado. E é aí que a coisa fica interessante. Em Gantz, a realidade é completamente mediada por uma máquina. Os participantes não escolhem estar ali, não entendem as regras por completo, não sabem quem está por trás do sistema. Eles apenas obedecem, sobrevivem e acumulam pontuação. Isso espelha perfeitamente a lógica da sociedade do espetáculo descrita por Debord. Um mundo em que as pessoas deixam de agir como sujeitos plenos e passam a funcionar como peças dentro de um sistema maior, onde tudo vira performance. A violência em Gantz não é só brutal, ela é espetacularizada. Em determinados momentos da obra, as batalhas se transformam literalmente em entretenimento para as massas. O sofrimento vira conteúdo, a morte vira evento, a tragédia vira audiência. É a sociedade do espetáculo levada ao extremo. Mas existe uma camada ainda mais perturbadora. Antes mesmo de entrar no jogo, Kurono já era alienado. Ele vivia desconectado, anestesiado, preso em frustrações e fantasias. O mundo real já era vazio para ele. O que Gantz faz não é criar a alienação, é radicalizá-la. Paradoxalmente, é dentro desse sistema absurdo que Kurono começa a sentir algo real. O risco constante, o medo da morte, a responsabilidade pelos outros, tudo isso o força a abandonar a passividade. Gantz, então, opera como uma alegoria brutal da nossa própria condição. Estamos presos em sistemas que transformam tudo em números, desempenho e recompensa. E ainda assim, buscamos desesperadamente algum tipo de autenticidade. Podemos até enxergar a obra como um desvio situacionista. Oku utiliza elementos típicos da cultura de massa: violência extrema, estética de videogame, erotização, ficção científica, mas exagera tudo até o limite do desconforto. Ele usa a linguagem do espetáculo para expor sua lógica cruel. Mas isso levanta uma pergunta incômoda. Gantz critica o espetáculo? Ou também se torna parte dele? Afinal, o próprio mangá é sensacionalista, hiperviolento, comercial. Ele denuncia a espetacularização da violência enquanto a entrega em doses generosas ao leitor. Talvez essa ambiguidade seja justamente o ponto. No fim, Gantz não é apenas uma história sobre alienígenas e sobrevivência. É uma narrativa sobre controle, mediação e identidade. Sobre o que acontece quando a experiência humana é reduzida a um jogo. Sobre o que resta da autonomia quando tudo é mediado por um sistema invisível. E talvez a pergunta mais importante não seja quem controla a esfera negra, mas sim, quantas esferas negras já controlam a nossa própria realidade? Se Debord falava da sociedade do espetáculo, Jean Baudrillard foi ainda mais longe. Para ele, na pós-modernidade, não vivemos apenas cercados por imagens. Nós vivemos dentro de simulações. A realidade deixa de ser algo direto, concreto, e se transforma em um ciclo infinito de signos que remetem apenas a outros signos. Não existe mais o real como fundamento. Existe apenas representação. E é aqui que Gantz se torna ainda mais perturbador. O jogo controlado pela esfera negra não é apenas violento, ele é uma simulação hiperrealista. Os personagens morrem e retornam. Seus corpos são escaneados, armazenados, reconstruídos. Eles são digitalizados como arquivos, reimpressos como objetos. O que isso significa? Significa que dentro do sistema Gantz, o corpo já não é sagrado.
A morte já não é definitiva. A identidade já não é contínua. Ela é processada. Baudrillard falava da morte do real, o momento em que a realidade deixa de ser referência e passa a ser substituída por modelos, códigos, sistemas. Em Gantz, isso acontece literalmente. Os personagens começam a perder qualquer referência estável de existência. Estão vivos? Estão mortos? São cópias? São originais? São dados? A própria experiência da morte é neutralizada pelo sistema. O que deveria ser absoluto se torna reversível. O que deveria ser único se torna replicável. Isso se aproxima daquilo que Baudrillard chama de terceira ordem dos simulacros, quando a realidade já não é imitada, mas completamente substituída por signos e códigos. O sistema não representa o mundo, ele é o mundo. Dentro de Gantz, o jogo é a única estrutura que importa. As missões, os pontos, as regras invisíveis, tudo parece real para os jogadores. O medo é real, a dor é real, o sangue é real. Mas no plano estrutural, nada daquilo tem sentido. As batalhas não levam a lugar nenhum. As mortes não produzem transformação histórica. Não há propósito claro. O sistema simplesmente continua. Isso ecoa diretamente a crítica de Baudrillard sobre os pseudo-eventos fabricados pela tecnologia moderna. Acontecimentos intensos, dramáticos, cheios de emoção, mas estruturalmente vazios. Em Gantz, cada missão é um pseudo-evento. Ela parece decisiva, parece fundamental, mas é apenas a manutenção da lógica interna do jogo. E talvez essa seja a camada mais inquietante da obra. Os personagens acreditam que estão lutando por sobrevivência, por liberdade, por retorno à vida. Mas, na prática, eles estão presos em um ciclo fechado, controlado por uma tecnologia que redefine o que é viver, morrer e existir. Gantz, então, deixa de ser apenas uma história sobre violência e se torna uma reflexão sobre algo muito mais contemporâneo: a erosão do significado. Um mundo em que acreditamos ter autonomia, mas operamos dentro de sistemas que definem nossas possibilidades. Um mundo onde a experiência parece intensa, mas pode estar sendo apenas simulada. A pergunta não é apenas se os personagens são reais. A pergunta é quando tudo pode ser reproduzido, arquivado e reiniciado, o que ainda pode ser chamado de real. Se anteriormente falamos sobre espetáculo e simulação, agora a questão fica ainda mais radical. Gantz pode ser lido como uma narrativa profundamente pós-humanista. O pós-humanismo questiona aquela ideia clássica do iluminismo, o indivíduo autônomo, racional, soberano sobre si mesmo. Em vez disso, propõe que o ser humano contemporâneo está cada vez mais entrelaçado com sistemas tecnológicos, redes digitais e estruturas de controle invisíveis. E em Gantz isso não é metáfora, é literal. Os personagens morrem, são escaneados, são armazenados e depois reconstruídos como artefatos tecnológicos. Seus corpos deixam de ser apenas biológicos, eles passam a ser processados, reconfigurados, reinstalados no mundo como produtos de um sistema. A pergunta então deixa de ser quem sou eu e passa a ser o que sou eu? Um humano? Uma cópia? Um arquivo reimpresso? A autonomia, nesse cenário, se torna paradoxal. Os jogadores lutam desesperadamente para sobreviver, para acumular pontos, para recuperar a liberdade. Mas toda essa tentativa de afirmação da própria vontade acontece dentro de uma estrutura que os controla completamente. Eles usam trajes avançados, empunham armas futuristas, possuem habilidades ampliadas, são mais fortes do que humanos comuns, mas essa amplificação vem com um preço: integração total ao sistema.
Eles dependem da tecnologia para existir, dependem dela para lutar, dependem dela para voltar à vida. São híbridos tecnobiológicos, e é aqui que Gantz se conecta com uma angústia muito contemporânea. Vivemos em uma era de inteligência artificial, biotecnologia, vigilância digital, algoritmos que moldam nossas decisões. Quanto mais poder tecnológico adquirimos, mais nos tornamos dependentes desses mesmos sistemas. Gantz dramatiza essa tensão. Os personagens são mais do que humanos, mas menos do que livres. Sua força não é emancipadora. Ela é condicionada. Seu poder não é autônomo. Ele é concedido e regulado. Hiroya Oku constrói um mundo onde a fronteira entre humano e máquina já não é clara. A identidade deixa de ser algo interno e passa a ser algo distribuído em rede. E talvez essa seja a pergunta mais inquietante dessa parte. Se a nossa existência pode ser reprogramada, se nossa memória pode ser armazenada, se nosso corpo pode ser reconstruído, o que ainda significa agir por conta própria? Gantz não oferece uma resposta confortável, mas ele escancara o problema. Em um mundo cada vez mais mediado por tecnologia, talvez o maior risco não seja perder a humanidade. Talvez seja perder a autonomia sem sequer perceber.